Fala, gente boa, tudo bem ou não? Vocês viram que a popularidade do Lula e do governo caíram, né? Pois é. Tem dados aí de pesquisas e duro que não dá nem para negar, porque são mais de uma pesquisa, são três pesquisas feitas com métodos diferentes, em datas diferentes, e as três deram resultado mais ou menos parecido. Uma queda da popularidade e um aumento da rejeição do governo e da aprovação do trabalho que o Lula vem fazendo. Vamos dar uma olhada nos números aqui, ó. Essa aqui é a primeira pesquisa que saiu, pesquisa Quaest, que mostra que a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. 51% aprovam, 46% desaprovam. Você vai ver que a boca do jacaré vai fechando aí, né? No gráfico. Antes chegou até 60-35 favoráveis ao presidente Lula, aí depois começou a cair, caiu para 54% e agora para 51%. E se aproxima, o não aprova o trabalho do governo Lula, que chegou a estar lá embaixo em 35%, depois subiu para 42%, 43% e agora está em 46%. Se a gente muda de pesquisa e vai para a pesquisa Atlas Intel, mesma coisa, olha só como o gráfico vai fechando e vai se aproximando o aprovo do desaprovo. Nesse caso aqui da Atlas Intel, 47% aprova, 46% desaprova, praticamente meio a meio a opinião do brasileiro em relação ao governo do presidente Lula. E aí você vai mudar mais uma vez, a gente vai para a pesquisa IPEC. Qual que é IPEC? Aquele instituto que antigamente era o IBOP, agora mudou de nome, chama IPEC. E aí também você vê que o gráfico vai fechando e aponta ali o ótimo e bom, que é esse gráfico de cima, azul clarinho. O regular já é maior do que o ótimo e bom, e o ruim e péssimo está coladinho também. Aqui embaixo, ó, ótimo e bom era 33%, regular 33%, ruim e péssimo 32%. Um pontinho só de diferença do ótimo e bom para o ruim e péssimo. E aí você vê do lado, né? Antes era 38% de ótimo e bom, caiu para 33%, caiu 5 pontos percentuais. O regular era 30%, aumentou para 33%. E o ruim e péssimo era 30% e aumentou para 32%. Então demonstra aí, claramente, são três pesquisas diferentes que demonstram a queda da popularidade do governo Lula. O que pode estar provocando isso? Tem alguns fatores aí, principalmente, que são mais influenciadores nesses números, que vão além da economia. Primeiro, olha só essa matéria aqui, rejeição a Lula cresce entre os evangélicos, chegando a 62%. A desaprovação nesse segmento cresceu 6 pontos percentuais em relação à última pesquisa Genial Quest, que é aquela primeira pesquisa que a gente viu lá. O que demonstra isso aqui? Que essa reação dos evangélicos, principalmente à fala do governo Lula com relação a Israel. Isso aí pegou muito forte mesmo. Tem um dado aqui que mostra, está aqui, ó, de acordo com o levantamento, a postura do chefe do executivo em relação ao conflito entre Israel e o Hamas contribuiu para a reprovação. O paralelo feito por ele entre a guerra em Gaza e o Holocausto dos judeus, ocorrido no período nazista, foi considerado exagerado para 60% dos entrevistados como um todo e para 69%, quase 70% dos evangélicos. Então fica claro aqui que a fala do Lula com relação aos judeus, com relação ao que Israel vem fazendo na faixa de Gaza, foi muito bem instrumentalizada pelas forças evangélicas que são contrárias ao governo, e isso chegou na população evangélica. Não é só isso, né? Também tem a inflação dos alimentos, que o preço da comida cresceu no Brasil. Agora a inflação de janeiro ficou em 0,42%, pressionada pela alta dos preços dos alimentos. Se você puxar aqui, ó, o grupo de alimentos e bebidas subiu 1,38%. Só ele significa sozinho 0,29 ponto desse 0,42, ou seja, os alimentos foram responsáveis por mais da metade da inflação de janeiro. Então é claro que isso também pegou. Por que subiu o preço dos alimentos? Bom, primeiro que no verão realmente costuma subir, não tanto quanto subiu dessa vez. Dessa vez, segundo os especialistas estão falando, não são palavras do Ricardo Mello, são palavras dos especialistas, o problema está relacionado com a safra mesmo, com o excesso de chuva nessa época do ano e seca em alguns lugares. O El Niño também está influenciando muito na produção agrícola, está reduzindo a quantidade de alimentos produzidos e com menos alimentos disponíveis no mercado o preço acaba subindo.
Agora, o governo pode fazer alguma coisa para poder amenizar isso? Tem algumas ações que podem ser tomadas, deveriam ser tomadas, e a população não tem percebido essas ações, né? O preço do arroz subiu bastante, o preço do feijão subiu bastante, o preço da batata subiu bastante, do tomate, e tudo isso faz muita diferença na mesa do brasileiro. Por isso que a gente tem visto aí essa mudança do humor do brasileiro em relação ao governo Lula. 2023 foi um ano que todos os números melhoraram, mas janeiro já começou com essa percepção de que a população não está aprovando tanto quanto antes. Um pouco por conta disso, um pouco por conta da fala do Lula com relação a Israel. E aí, muito também disso aqui, ó. Peguei 3 matérias de 3 tempos diferentes para mostrar para você entender como tem certas coisas que influenciam nisso, que vão além do que está de fato acontecendo no Brasil. Essa matéria aqui é de 17 de agosto de 2021, da Agência Pública. Ó. Grupos da igreja no WhatsApp são usados para disseminar desinformação, revela a pesquisa. Essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mostra como é que a desinformação circula entre os canais de WhatsApp das igrejas. E aí, depois a gente dá um salto para 2023, abril do ano passado, desinformação contra a gestão petista cresce entre evangélicos, onde circulam ao menos 30 fake news sobre o governo Lula. Aí tem de tudo, tem fake news lá da transposição do São Francisco, tem fake news de vacina, tem fake news de tudo que você imaginar. Fake news que as empresas vão embora do Brasil, que está todo mundo desesperado, que o Brasil está indo para o buraco, enfim, uma série de fake news que convencem essa população evangélica de que o governo vai mal, e lógico que isso também ajuda ela a formar opinião. E aí a gente pula para 2024, a mais recente de todas aqui, no dia 9 de janeiro de 2024, esse site aqui, o InfoAmazônia, postou o seguinte: a desinformação é um método muito eficiente que os evangélicos radicais trouxeram para dentro das igrejas, diz o antropólogo Donizete Rodrigues. É mais uma matéria mostrando que é um terreno fértil para correr a desinformação, para correr as mentiras nos grupos de Zap, e aí se cria todo um caldo de pensamento contrário ao governo do presidente Lula, dentro dessa massa evangélica que está sendo muito bem cuidada, monitorada e controlada pelos pastores evangélicos que são contrários ao governo. E aí junta esse fator aqui que eu achei bem interessante. O Leonardo Sakamoto no UOL, ele analisou a pesquisa Quaest, que foi a primeira que eu mostrei lá atrás, sobre como é que é a percepção do brasileiro em relação à importância que ele tem para o governo. E aí, olha só a conclusão da pesquisa. Bolsonaristas creem que perderam importância com a inclusão social. Ou seja, mostra um ressentimento muito forte de uma parcela da população brasileira, principalmente a população branca, hétero, aquela população que é quem geralmente comanda tudo, que está se sentindo incomodado com um crescente de direitos que estão sendo conquistados por outros grupos, por outras minorias. Por exemplo, LGBT, mulheres, pessoas pretas, a raça negra como um todo. Então, essas conquistas sociais que têm sido atingidas por essas categorias de pessoas têm incomodado gente branca como eu, gente branca e hétero como eu, principalmente de classe média, que percebe uma ascensão social dos mais pobres e ela continua estagnada, parada ali no mesmo lugar. E aí você vê o rico ficando mais rico, o pobre melhorando um pouquinho de vida e a classe média que não sai do lugar, se incomoda, acha que está ficando deixada de lado. Se você ler essa matéria aqui, te aconselho a ler, ela destrincha em números, classe social, no nível de escolaridade, os detalhes de quem deu a sua opinião nessa pesquisa, e você vai perceber claramente que a classe média, que aquele pessoal do renegade que acha que é rico, está incomodado, está cada vez mais ressentido, e isso tem feito também cair a popularidade do governo Lula. E aí, olha só essa conclusão. Com a queda na avaliação positiva, Lula iguala Bolsonaro no início do segundo ano de mandato, mostra a IPEC. IPEC, como eu disse, é aquela pesquisa, aquele instituto de pesquisa que antigamente era o IBOP. São os mesmos profissionais que fazem as pesquisas, a diferença é que só mudou de nome a empresa, virou uma outra empresa, porque o contrato de exclusividade com o IBOP terminou e aí eles não podiam mais continuar usando o nome. Mas é a mesma empresa, praticamente. Tá? Os mesmos executivos, os mesmos pesquisadores. E aí a conclusão é de que
o mandato do Bolsonaro, nesse mesmo período do mandato do Bolsonaro, lá em 2020, a popularidade era praticamente idêntica. E tem até um gráfico aqui embaixo que mostra para a gente. Primeiro, olha esse texto aqui. No primeiro trimestre de 2020, a gestão Bolsonaro era avaliada como ótima ou boa para 34% dos entrevistados. Já Lula, no primeiro trimestre de 2024, ou seja, no mesmo período do governo, registrou 33%. Só 1% de diferença, o que está dentro da margem de erro. Isso aparece aqui nesse gráfico, ó, nesses dois itens aqui. Bolsonaro, 2020, 34% de ótimo e bom. Lula, 2024, 33% de ótimo e bom. O regular é igual dos dois, ó, 33%, e o ruim e péssimo, 30% Bolsonaro em 2020, 32% Lula em 2024. Ou seja, se a gente for analisar friamente os números, sem levar em consideração a margem de erro, é praticamente igual, mas o governo Lula ainda está sendo considerado um pouquinho pior para a maior parte da população, segundo essa pesquisa IPEC. Então aí a gente percebe que está sendo feito um trabalho muito grande, muito forte de desgaste da imagem do governo, principalmente nas redes sociais, e mais ainda nas redes sociais fechadas, como é o caso do WhatsApp, do Telegram, e o governo não está sabendo reagir. O governo já apontou que um dos seus principais problemas é justamente a comunicação. A comunicação, o próprio Paulo Pimenta, que é o secretário de comunicação do governo, já admitiu isso numa entrevista, que tem muita coisa para ser melhorada. Porque o governo está fazendo coisas e não está conseguindo comunicar com a população, não está conseguindo furar aquela bolha da direita que foi tomada pela extrema-direita. Hoje, a direita democrática mesmo tem pouca voz no Brasil. Aquela direita que disputa eleição e aceita o resultado, ganhando ou perdendo, ela tem pouca voz. Hoje, a extrema-direita, os extremistas autoritários, é que estão comandando, estão dando voz para esse lado da sociedade brasileira. Por quê? Porque existe muito inconformismo do cidadão brasileiro com o mundo da política, né? Vamos combinar. É muito benefício, muita vantagem para quem ocupa altos cargos da República e muito pouco benefício ou nenhum benefício para o cidadão comum que trabalha e sustenta essa máquina toda. Então, isso, claro, que gera um inconformismo. Tem gente que sabe capitalizar melhor esse inconformismo, com discurso de ódio, com mentira, com aumento desse medo e dessa indignação, trabalhando em cima das emoções das pessoas, e com isso eles estão conseguindo levar esses corações. E a esquerda está perdendo de goleada nas redes sociais, e é por isso que a gente está vendo que, apesar de você analisando todos os números, todas as estatísticas do governo, ser um governo estatisticamente melhor que o governo anterior, essa não é a percepção que a população tem majoritariamente. Nesse momento, a quantidade de pessoas que aprovam o governo Lula é praticamente a mesma quantidade das pessoas que desaprovam, né? Então, demonstram que a comunicação não está conseguindo fazer chegar à massa tudo aquilo que está sendo feito. Isso é um problema para o governo, tem que ser resolvido o quanto antes, porque a gente tem eleição esse ano, em 2024, da eleição para prefeito. E essa eleição vai ser meio que um termômetro também para 2026, porque, de novo, vão estar disputando duas forças políticas, a esquerda progressista contra a direita radical. Elas vão monopolizar as eleições na maior parte das cidades, principalmente nas cidades maiores, como São Paulo, por exemplo. Ela é simbólica e ela vai representar muito do que vai ser também as eleições de 2026. Então, se a esquerda progressista não abrir o olho, não mudar os métodos nas redes sociais, principalmente, ela não vai conseguir reverter esses resultados aqui. É claro que ainda tem bastante tempo e tudo pode acontecer, né, até 2026, mas o que a gente está vendo aqui é uma falha grave de comunicação da esquerda, do campo progressista, vamos dizer assim, enquanto a extrema-direita deita e rola nas redes sociais, deita e rola nos veículos de comunicação, chocando, criando factóides, enfim. É o famoso falem mal, mas falem de mim, e tem funcionado para eles. E é isso que o governo precisa ficar atento e tentar corrigir. Eu acho que o grande problema dessa avaliação está justamente relacionado à desinformação, a esse monte de boatos, esse monte de mentiras que correm soltas. E aí é difícil rebater, né? Porque eles saem na frente. Quem inventa mentira sai na frente. Ela inventa mentira, conta para um monte de gente por meio dessa distribuição maciça que acontece nos grupos de Zap, nas redes sociais, e depois quem vem desmentindo atrás está sempre em desvantagem, está sempre atingindo um número menor de pessoas. Tem sempre mais gente sendo convencida da mentira
do que sendo desconvencida quando alguém chega e revela a verdade. Então, isso significa que o número de pessoas enganadas só cresce, vai continuar crescendo. Isso não é um bom sinal para o governo Lula. É isso, gente. Eu queria ter feito essa análise com vocês mais cedo, dessa semana, mas acabei fazendo uns outros vídeos. De qualquer maneira, vim aqui nesse sábado deixar meu recado para você. Eu fico por aqui, não se esqueça, tá? Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, você é sempre bem-vindo aqui. Só não seja um fanático. O fanatismo é a ferramenta que o sistema usa para te manipular. Então, ó, sai fora dessa. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração. Tchau.